Recebendo a nutricionista Márcia Pena Bueno, tudo bem? Muito prazer. Como vai? Prazer é todo meu, bom dia. E nós vamos falar de óleos, né? Dona de casa usa o óleo é necessário, mas às vezes tem uns que não são tão bons para a nossa saúde e também não facilitam o nosso emagrecimento, que muitas pessoas, né, querem chegar no peso ideal e tal. Então, qual que a gente vai começar? Você escolheu vários aqui. Então. Começamos pelo azeite? Olha, dá pra gente começar pelos tipos de óleos aqui, daí a gente vem para os que são mais interessantes ali para a saúde, pode ser? Tá bom, vamos Porque lá. a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que é? A gente pensa que às vezes para perder peso, para ter uma alimentação mais saudável, a gente tem que cortar totalmente os óleos, né, da alimentação, as gorduras, enfim. E na verdade a gente precisa estar consumindo a parte dos óleos, que são os lipídios, né? Então eles precisam realmente fazer parte de uma alimentação bacana, porque eles vão trazer diversos benefícios. Então eles dão sabor, eles dão uma proteção térmica pra gente também, e alguns deles até ajudam, a gente pensa que prejudica, mas na verdade acabam ajudando nesse processo, pensando na perda de peso aí. Todo óleo tem gordura boa? Então, Nem todo. nem todo, nem todo, né? É assim, tem alguns mitos aí que acontecem também. Então, parece assim, que não pode estar utilizando. E o maior problema que a gente tem realmente com os óleos, de uma forma geral, é a forma de utilizar. Então, por exemplo, para poder fazer a preparação, aquele refogadinho de alho, cebola, que a gente faz o arroz, não tem tanto problema assim. O problema é a fritura em si, porque daí ela realmente vai estar colocando uma substância, né? Vai estar transformando aquele óleo, então ele vai soltar algo que a gente chama de acroleína, e aí com isso vai bagunçar o alimento. Por mais que seja um alimento saudável, se ele for frito, por conta do método, né, de cocção ali, já vai bagunçar um pouquinho também. Vamos começar então nesse daqui, que é o óleo de soja, O né? óleo de soja. Tem alguma diferença do óleo de soja ou é basicamente tudo igual assim? Então, quando a gente observa assim, né, os óleos, eles são todos parecidinhos, né, tudo na mesma cor. O óleo de soja, ele é o que é mais comumente utilizado por aí, que, né, todo mundo, toda dona de casa Então, falar conhece. óleo de soja não faz mal, é verdade? Então, ele dá para estar sendo utilizado, mas ele não é a melhor escolha, né? Ele tem as suas propriedades, ele tem todos os seus benefícios, mas ele acaba não sendo uma melhor escolha. Então, por exemplo, se a pessoa tem qualquer tipo de problema de saúde, então um colesterol mais elevado, né, um triglicerídeo mais elevado, ele dificulta um pouquinho para poder estar diminuindo esses níveis, né? E mesmo que a gente utilize só em pequena quantidade. Então, ele acaba não sendo a melhor escolha. Não posso usar nunca, que isso é um grande mito também. Ai, meu Deus, se for feito no óleo de soja, não pode, mas né? ele não não é a melhor opção, né? Não seria tão bacana. Esse daqui, olha lá, é o de canola. De canola. Que ele gera muita polêmica também, Que né? é girassol? Não. Canola, o que acontece? Ele tem uma modificação mesmo em todo o processo, né? Então, ele até gera uma grande repercussão, né? Dizendo que acaba sendo transgênico ou não. Mas, assim, não tem nada de fato que desabone ali. Mas canola a conduta dele. vem da canola. Então, tem toda uma modificação genética, né? Que acontece para poder chegar. De acordo com o CFN, que é o órgão que regulamenta tudo, a parte dos nutricionistas, ele coloca que no Brasil as sementes elas acabam tendo um critério que acaba não acontecendo todo o processo, que é o que causa tanto pânico por aí. Então ele acaba tendo uma relação bacana entre ômega 3 e ômega 6. Então o que é o ômega 3? Mas não é natural, né? Não é. Eu ia falar isso, né? Não é assim a melhor opção, não. Então, assim, entre ômega 3 e ômega 6, o que seria isso? Esse ômega 3, ele tem um efeito anti-inflamatório no organismo. A gente sempre fala isso, vocês não acreditam, agora o nutricionista está falando. Tem, o ômega 3 é muito importante, muito importante mesmo. E a gente tem que consumir, porque o nosso organismo não produz. Então, a gente tem que obter de outras fontes. E o ômega 6, quando em excesso, ele acaba tendo um efeito inflamatório. Então, ele tem essa mescla. Então, entre esse e esse... Entre os dois, soja. eles estão equivalentes. Ali? Então vamos passar para o outro, equivalentes. Ele acaba não sendo a primeira escolha. O de girassol. O de girassol. O de girassol já é diferente. Já é mais natural. Já é mais bacana. Por quê? Porque realmente é obtido, né? As sementes lá do girassol acaba sendo mais interessante. Ele é riquíssimo em vitamina E. E a vitamina E, o que ela faz? Faz bem para a
pele. Então a gente vai lá no né, girassol. Por enquanto é o girassol que eu tô voltando mais aqui. bacana, acaba sendo bacana também. E ele tem algo que é muito interessante pensando na perda de peso. Então ele é rico em ômega 6, que é esse inflamatório que eu falei, só que dentro da gente ele funciona de uma forma diferente. Tem toda uma modificação lá que acontece de forma bioquímica, que daí ele vai favorecer a perda de peso. O óleo de girassol? O óleo de girassol. Então vamos pensar, para poder fazer a preparação lá do arroz com feijão, da carne, ele seria o óleo de girassol. Uma ótima opção para a gente poder estar utilizando, sim. Deixa eu ver, ele é mais... Ele é um pouquinho mais clarinho, ó, mas é tão sutil a diferença de cor, tá vendo? Então, o cuidado que a gente tem que ter é lógico, né? Que mesmo sendo um óleo bacana, a gente tem que ter cuidado com a quantidade, né? Não é porque ele vai ser interessante que a gente vai regar tudo com óleo que não é bacana. Então, é realmente para fazer aquele refogadinho, né? Para poder estar fazendo a alimentação do dia a dia, ele acaba sendo uma opção interessante. Entre esses três, soja, canola e girassol, é girassol. Girassol, o primeirão. Primeirão. Milho. Milho, ele é uma opção bacana também, dá para a gente estar utilizando. Ele tem uma concentração grande desse ômega 6, então ele acaba tendo nessa concentração maior. Então, assim, no dia a dia, se fosse para a gente escolher entre os 4 para poder fazer as preparações corriqueiras, seriam esses 2. Girassol e milho. Ou milho. Pensando, eu estou num processo de emagrecimento, girassol. Estou querendo perder peso. Girassol. Olha como você aprende coisa legal aqui no programa. Agora, este daqui que é o óleo de coco. Todo mundo fala do óleo de coco, usam para o cabelo. Aliás, estão falando que dá certo mesmo, né, de hidratação. Agora, vale a pena o custo-benefício? É realmente bem saudável? O óleo de coco também existe toda uma polêmica em relação a ele. Ele fica assim mesmo. Ele fica durinho, né? Depende da temperatura. Então, se está em torno de 23, 25 graus, ou às vezes até um pouquinho menos, ele solidifica, mas não é por conta disso que ele está ruim. E ele pode ficar mais mas você molinho. pega um pouquinho e coloca na frigideira, por exemplo. Só que o óleo de coco, o que acontece? Ele é diferente desses óleos, né? Ele acaba tendo uma absorção diferente dentro do organismo. Ele tem uma absorção mais rápida. Por isso que ele acaba sendo interessante para alguns processos de saciedade. Ele acaba sendo interessante, tem algumas pesquisas que demonstram que ele ajuda nessa redução da gordura abdominal também. Então, assim, mas qual é o maior problema que a gente tem? É o excesso. Então, às vezes, a pessoa troca o óleo corriqueiro lá para fazer o refogado que eu falei, pelo óleo de coco. E aí tudo ela coloca o óleo de coco. Aí não é bacana, porque ele é rico em gordura saturada. E essa gordura saturada, ela não é tão interessante assim para o organismo. Então, por exemplo, se for uma pessoa que está querendo perder peso, mas ela também está com colesterol mais altinho, aí ele acaba não sendo tão bacana por conta disso. Tá, então quando não usar? Quando você é diabético? Não, quando a pessoa tem o colesterol alto. Colesterol alto. Isso, hipercolesterolemia. Aí não seria interessante. Certo. Mas usa quando você é normal e quer entrar num processo de emagrecimento. Até daria, mas não só ele, né? Mas dá para fazer parte. Então, por exemplo, colocar lá nas preparações o óleo de girassol seria uma opção e vai fazer um bolo, vai fazer uma torta. Ao invés de usar margarina, por exemplo, substitui pelo óleo de coco. Dá para estar utilizando, dá super certo, fica super saboroso. Então dá para poder estar utilizando de forma assim tranquila. Agora ele é mais caro, né? É mais caro, ele é mais carinho. Ele não rende como rende o óleo. E ele dá o sabor também, né? Então as preparações elas vão ficar com aquele gostinho mais adocicado, né? Com o saborzinho do coco. Então é algo que não precisa. Eu vou colocar eu quero perder peso, eu vou colocar o óleo de coco lá no café. Não é algo que é necessário. Mas se vai fazer uma torta, vai fazer um bolo, vai fazer um pão, aí dá para estar utilizando de forma tranquila. Tá, e substitui a margarina? Poderia substituir a margarina. Manteiga também, depende da receita, dá certo sim. Dependendo se é uma receita que vai óleo, então dá para mesclar o óleo com um pouco de óleo de coco, poderia ser uma opção também, e dá super certo, e fica bem saboroso. E tem ômega 3, ômega... Não, o diferencial dele é justamente essa absorção. Então, ele é rico em TCM, que a gente fala. Então, o nome é até esquisito, que chama triglicerídeo de cadeia média. Então, por conta disso, a hora que a gente consome, a absorção dele é diferenciada lá dentro do organismo e acontece de uma forma mais rápida do que acontece com esse tipo de óleo aqui. Então, ele acaba sendo interessante por conta disso. Pensando em caloria,
que não é só isso que é importante, né? A gente tem que ver o nutriente, mas ele tem até um pouquinho mais do que os óleos convencionais. Então a gente, assim, não é porque é bacana que vai sair usar sem a parar. torta direito, não. Agora, azeite. Todo mundo fala bem do azeite, né? Indica, os nutricionistas indicam, mas nem todo mundo sabe escolher o azeite. Porque eu chego no supermercado e falo, gente, mas tem tanto azeite. Como eu escolho? Tem como escolher ou eles são basicamente? Tem? Tem. E tem diferença sim, Tem? viu? Então, assim, azeite, que ele é realmente considerado um alimento funcional. O que é isso? Ele vai ter realmente uma função dentro do organismo, ele vai trazer um benefício, isso já é comprovado cientificamente. Só que para que ele tenha esse benefício, a gente realmente tem que fazer o quê? Tem que escolher um azeite de boa qualidade. E como que a gente escolhe isso naquela correria lá do mercado? Primeira coisa, para ficar bem fácil, é vidro escuro. Vidro escuro? Por quê? Por quê? Porque ele sofre a ação da luz. Ah, tá. Então, se for um azeite que tiver naquele vidrinho claro, que dica excelente. ele já não é tão bacana. Ele tem que realmente ter o vidro assim nesse porque tom. O pessoal não faz tudo escuro? Eu penso isso também, né? Que seria mais fácil. Mas, infelizmente, Deve ser mais barato o claro, por isso que é isso. Então, vidro escuro, primeira dica. Vidro escuro, primeira coisa, assim, tem o vidro escuro, já, vou dar uma olhadinha. Outra coisa, ele tem que ser extra virgem. O que é esse extra virgem? A gente sabe se ele é extra virgem para poder ver de acordo com a acidez dele, que ele possui. Então, para ele poder ter essa função bacana, ele tem que ter de 0,2% a 0,5%. E essa bendita dessa informação, ela vem pequenininha. Aqui, ó. Olha lá. Ah, tá vendo? Deixa eu mostrar em detalhe. Olha aqui. Não sei se dá para pegar aqui. Em detalhe, 0,2. De 0,2 a 0,5. E isso faz toda a diferença também, para que ele tenha realmente essa função que a gente quer. Outra coisa também, a gente tem que ver se ele, o extra virgem, que eu falei para você, ele realmente vem descrito aqui, né? E nem todos têm, mas seria o correto de ter. Seria bacana, ó, extraído a frio. Frio? Frio, porque ele tem outras formas de extração, né, desse azeite. E aí, para a gente manter as propriedades, tudo. Então, não pode colocar o calor. Exatamente. E como que eu consigo utilizar de forma mais bacana esse azeite? Sei. Não é tão interessante aquecer, né? Então, é bacana colocar ele por cima de salada. Então, um fio, eu sempre falo que é um fio de azeite, não novelo, né? Então, a gente faz um fio, não aquele montão. Então, seria interessante por cima de saladas. Até se a pessoa não quiser fazer a comida, né, do dia a dia, quer fazer sem óleo nenhum e depois, no final da preparação, regar com um pouquinho de azeite. Então, colocar o azeite antes, assim, na frigideira, em vez de colocar o óleo, o azeite, você acha que não? Não é interessante porque o azeite, ele não aguenta muita temperatura, ele é mais sensível. Então, esses óleos, eles aguentam bem, né, quando sofre aquele excesso de calor. O azeite, ele sofre um processo de oxidação mais rápido. Então, ele não é mais interessante. Para a gente obter realmente 100% dos benefícios dele, né, é interessante a gente fazer isso. Outra coisa que ele ajuda muito também é nesse processo de perda de peso. Então, por quê? Porque ele tem que consumir a gordura boa. Então, ele é riquíssimo em ômega 9. Então, ele é uma gordura que a gente fala que é a gordura do bem também, né? Então, ele realmente vai ajudar principalmente na redução dessa gordura abdominal também, então ele acaba sendo interessante. Se a pessoa cortar todo tipo de gordura e óleos e tudo, ela não consegue também ter um emagrecimento saudável? Não, porque o organismo ele vai ficar deficiente em algum nutriente. Toda vez que tem alguma deficiência em qualquer coisa, ele fica resistente à perda de peso. Então a gente tem que consumir sim. É lógico que tem limite, né? Não vai ter um excesso aí, mas é interessante a gente consumir, porque às vezes a gente corta, é legal cortar ruim, né? Então, o excesso de gordura saturada não é interessante. As frituras, como eu falei, pra você ter uma ideia, Maria, fritura, né? Se a gente consome um alimento que é frito, ele pode aumentar em calorias em torno de 2 a 3 vezes mais do que o alimento que não é frito. Vamos fazer assim uma passagem bem rápida aqui porque a gente está em cima da hora. Chia e linhaça. Por que é importante consumir? O que tem a ver com óleo? Então, elas são riquíssimas em ômega 3. Então, elas ajudam nesse tipo de gordura do bem, né? Então, a chia, a linhaça, a gente consegue estar salpicando por cima de
de frutas, de iogurtes, e aí com isso vai favorecer ainda mais a perda de peso também, além de trazer um alinho saudável lá para o organismo, que vai E ser tão também traz interessante. saciedade, não é? Saciedade, Porque é fibra, né? são riquíssimas em fibra, então ajuda no funcionamento intestinal, e aí com isso Então, o gente, organismo funciona bacana também. Chia, linhaça, vamos consumir. Quero agradecer a Márcia Pena Bueno, muito obrigada, ela é nutricionista. Ela está no Facebook como Nutrição Preventiva. E o site é também Nutrição Preventiva, mas você coloca lá .com.br e já pode mandar todos. Tem também no site vários, né? Você explica. Tem várias matérias, tudo relacionado lá, perda de peso, alimentação saudável. Muito obrigada. Aprendi muito sobre óleo, azeite e chia e linhaça hoje. Volte ao programa pra gente falar outras coisas, porque nutrição é um mundo sem fim, né? Ai, tá não ótimo, tem fim. Eu falo que agora é a profissão É um nova. assunto É um assunto interessante. muito interessante e todo mundo precisa.